Nessa manhã, o nosso tempo está um pouquinho reduzido, mas eu gostaria de fazer um percurso em base a tudo aquilo que nós adquirimos nesses dias, para tentar fazermos expressões aplicadas da mistagogia nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Para isso, é necessário fazer um passo para trás. Por quê? O que vai ser necessário para nós entendermos e fazermos o passo fundamental? A igreja nascente, de fato lá na Capadócia e região, começa-se, o que significava ser cristão? Uma decisão fundamental, consciência daquilo que eu quero, e logicamente um rompimento forte com a família, com a minha situação, abraçando uma fé e colocando-me em risco de vida. Pensem vocês, isso é só uma recordação histórica. O Império Romano, o imperador, que era cultuado pelo seu povo, iam ter uma guerra, afrontar o inimigo, faziam-se ofertas e oferendas ao imperador. Os cristãos não faziam, rejeitavam este ato. Diante de uma derrota, e aí tem todo o processo da ruína do Império Romano, o que se compreendia? O culpado da perca da guerra foram aqueles que não fizeram a oração, adoração e oferenda. O que a gente faz com esse povo? Por isso os cristãos se reuniam também em pequenas comunidades, e nessas pequenas comunidades se organizavam para o seu processo catecumenal, com aquelas etapas e os tempos que todos nós conhecemos. Esse processo como era? Personalizado, individualizado, acompanhado. A pessoa tinha que ser, lembra que eu comentava ontem, o processo da purificação? Tinha que ser purificado dessas religiosidades pagãs, para abraçar de fato toda a fé. Só que acontece alguns momentos históricos que começam a fazer uma convulsão dentro da igreja. Acontece o seguinte, questões históricas. 313, sob o lema, um Deus no céu e um imperador na terra, Constantino dá a liberdade religiosa. Então cada pessoa do império pode professar a fé que quiser. E aí já se observa-se um movimento normal, mas aonde os cristãos começam a respirar. Um pouquinho mais tarde, em 380, acontece uma mudança que afeta essas pequenas comunidades. O imperador Teodósio assume como religião de Estado o cristianismo. E aí, ou seja, se aquela pequena comunidade acompanhava 20, 30 pessoas no máximo durante o ano, de repente, como muitos se convertem, bem entre aspas, porque gostam do chefe tribal, gostam do imperador, querem estar dentro daquele fluxo, começam um movimento de conversão de massa, sem conscientização do mistério celebrado. Então o processo entra em tilt, em bug, não como falam jovens. Não consegue-se mais acompanhar, ou seja, eu tenho 20, de um ano para o outro eu tenho 200 ou mais. Esse processo individualizado, personalizado da igreja, de adultos, começa a cada vez mais ser transferido
para as crianças. Em contrapartida, o ambiente se torna, ao longo do tempo, totalmente cristão, do modo que a gente está vendo. Ou seja, ocorrem as conversões de massa, assume-se o cristianismo, e esse processo catequético, então, ele começa a igreja, a comunidade, ela tem que se reorganizar, e se reorganiza também como pode. Então, em um primeiro momento, confia-se aos pais também a catequese de suas crianças. Os padres, que a igreja não era, que era imensa, começam a delegar as funções, e entra-se de fato em uma situação. Ocorre que, por favor, sobe, Luiz, tem-se naquele período um problema que nós temos hoje. Qual que é o grande problema que nós temos? Bem, um dos que nós temos hoje é a iniciar as famílias que não são iniciadas, ou iniciar as crianças cujos pais não são iniciados. Também nossos irmãos, no início, nesse movimento, sofreram isso, porque vinha aquela multidão de gente, mas e aí? Recebiam o batismo e de repente tinham que evangelizar os batizados. Em uma outra situação histórica, com a mesma problemática com a qual enfrentamos hoje. Só que com o passar do tempo, agora sobe para mim nas tabelas, o que nós temos? Se eu tenho muita gente que não passa pelo processo de purificação como deve ser passado, se torna assim um elemento, um terreno propício para o quê? As pessoas pedem o batismo, entram na igreja, mas sem a consciência e sem abandonar a vida antiga. Não devia, mas vou ajudar. Vamos lá. Começa com ere, termina com zia. Bravo! Uma salva de palmas! Bravo! Torna-se um terreno propício para a heresia. Por quê? Eu não abandonei tudo aquilo de antes. Não é que eu fui convertido. Eu tive um batismo de conveniência. Eu queria ficar próximo do chefe tribal, eu queria ficar próximo do imperador, eu queria me fazer o tal, o boazão, a boazuda, não. Então, nesse processo, aparecem várias heresias, e aí nós temos os padres da igreja, que vão nos catequizando, nos mostrando, e trazem os elementos mistagógicos, litúrgicos, para dentro da catequese, utilizando as palavras litúrgicas, para que as pessoas pudessem compreender aquilo que rezavam, e diria mais o que nós queremos, depois do ato celebrativo, faziam as explicações. Catequese nossa de inspiração catecumenal, voltar à fonte e entender como os grandes da igreja superaram um grande momento de crise. Então, alterando a prática da igreja, orar para crer. Então nós temos no primeiro milênio algumas situações que nos marcam profundamente. Ecco. Aqui, centralidade do mistério pascal. A maior festa é a Páscoa. O batismo, a comunidade que vivenciava intensamente o batismo. Fonte principal da espiritualidade, a liturgia. Se pegamos Cirilo de Jerusalém, Gregório, o outro, São João Crisóstomo, a beleza dos tratados e a facilidade, porque a grande habilidade de um grande teólogo é conseguir, de forma esmiuçada, transmitir as verdades da fé ao povo. Os sacramentos, celebração da vida em Cristo, um mistério celebrado como a fonte principal, centralidade da palavra. Pensem quantas pessoas, antes de adentrar
a Eucaristia, de fato, é a celebração da palavra que era vivenciada, caráter comunitário da Eucaristia, adaptações a culturas diferentes. Já no primeiro concílio de Jerusalém, quando São Paulo apresenta as dificuldades daqueles que não eram judeus e queriam adentrar a fé cristã, se tinham que fazer o processo da circuncisão, como os judeus o faziam, simplicidade da liturgia romana. Passa-se o tempo, isso vai se perdendo um pouco. Sobe para mim de novo, Luiz, por gentileza. E nós começamos então, há uma situação que é mais devocional. A festa maior, que movimenta toda a comunidade, mas não aqui, lá na Capadócia, porque aqui eu sei que a festa da Páscoa, a igreja está cheia, mas ali começa a ter Corpus Christi, que é uma festa devocional, da nossa fé, na presença real do corpo de Cristo, a ser mais celebrada que a Páscoa. A fonte principal da espiritualidade passa-se a ser a devoção ao Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque é necessário, vejam, é necessário nesse contexto, diante das pessoas que são grandes multidões, é necessário evidenciar e fortalecer um valor da fé, e para isso ocorre uma mudança paulatina, mas sensível e real, dos processos. Sacramentos é remédio, lógico, mas é remédio quase no sentido estrito das pessoas mais simples, né? Está mal, vai lá, recebe o sacramento, você vai curar, nesse sentido devocional. Olha, não batizou, está assim por causa disso, porque não recebeu. Entra-se dentro de uma esfera muito mais da sua consequência do que do seu valor em si. Entramos na esfera da especulação racional teológica, centralidade da vida dos santos, individualismo religioso, centralismo e uniformidade romana, complexidade cerimonial. Então, se de um lado eu tenho a preocupação pela qualidade da consciência dos cristãos que estão ali na minha comunidade, aqui eu tenho uma preocupação pela doutrina. Atentos, não estou dizendo que está errado, mas olha como se muda o eixo. Aqui nós temos então, com o fortalecimento devocional, eu fujo um pouquinho da relação com o mistério, que todo mundo já sabe o que é mistério. Não diz respeito ao conhecimento doutrinal, mas o meu relacionamento com Jesus, a experiência plena com o Senhor. É a partir desta ação experiencial que faço citar a participação responsável e corresponsável, engajada na igreja. E aí nós temos, por exemplo, os dois grandes catequetas e santos. O que é a Eucaristia? Duas perguntas, uma pergunta importante, duas respostas diferentes, primeiro de Santo Ambrósio, e depois de Pedro Lombardo, que é um grande catequeta. Mas para nós mostrarmos o momento histórico da resposta. Santo Ambrósio, o que é a Eucaristia? Deseja saber com que palavras se consagra? Ouve quais são essas palavras. Diz o sacerdote: dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas. Ele traz do próprio rito celebrativo, do rito litúrgico, as palavras explicativas para a pergunta: o que é a Eucaristia? Pedro Lombardo, qual é a essência da Eucaristia? A Eucaristia é sacramento. Quais são os seus efeitos?
Quem é o ministro? Olha a lógica com a qual entramos, e da qual nós ainda temos resquícios dessa lógica. Dessa lógica, da qual o importante, numa catequese de visão sacramental, é importante que o catequizando saiba de cabeça as orações, as virtudes teologais, os 10 mandamentos, etc, etc, etc. A minha preocupação é que ele tenha decorado. Lá na Capadócia é assim. Aqui é diferente. Perguntas teóricas sem referências necessárias à celebração litúrgica. E aqui vem-se então o processo do qual a gente tenta concluir essa manhã. Diante dessa situação que se alargou por vários séculos, está entranhada no nosso coração, qual que é um dos elementos mais importantes que nós temos? E se a gente parte da nossa experiência vital, todos nós aqui temos certeza e saberíamos responder bem quem é Jesus, qual que são as nossas doutrinas, a maioria dos nossos dogmas e tudo mais. Quando que de fato esse meu conhecimento ele entra no meu coração? Através de um processo importante de oração pessoal. É quando fizemos um pouco de atividade ontem lá no auditório, você consegue se conectar com Deus, entrar em diálogo com Deus, falar com Deus no teu coração, que a palavra de Deus tenha sentido dentro do teu ser, e de repente dentro da tua síntese pessoal, de repente dentro daquilo que você vai rezando, vai orando, vai meditando, e a palavra fala no teu ser, a nossa mente se ilumina pela ação do Espírito Santo, e os dogmas, as doutrinas, que antes estavam bem conectadas na nossa cabeça, dão sentido à nossa existência, e aquela fala não é distante da minha vida, mas ela traz, mas para isso é importante o processo da oração. Queridos catequistas do Sulão, que bom que nos encontros de vocês existem 3, 4, 5 encontros dedicados a ensinar os catequizandos a rezar. Na Capadócia não tem. Passa-se as 4 anos do percurso e não tem nenhum encontro aonde o catequista com os seus catequizandos faça uma experiência de oração. Que bom que não é assim entre a gente, porque é necessário entrar em conexão com Deus. Quero fazer um momento de oração, vai ter aquele momento, sempre lá na Capadócia, porque ali é complicada a situação, mas aí o padre chama todo o conselho paroquial, vem todas as pastorais, e o padre sempre falando que a oração é importante, que a oração é importante, que a oração é importante, e de repente para aquela oração, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém, glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, vamos trabalhar. Qual é a qualidade da nossa oração? Porque qualidade não tem a ver com o tempo, mas com o processo de interiorização que nós sabemos implicar. Eu quero convidá-los todos a ficarem em pé. Isso, veja, não adianta só nós falarmos, e nós estamos dentro desse contexto e falando de oração. Ontem nós trouxemos primeiro os catequizandos, no final trouxemos os padres, trouxemos os bispos que nos apoiam, e hoje eu gostaria, nessa última parte da manhã, para nós trazermos aquele que é a fonte que move o nosso ser. Quem que de fato move todo o meu ser? É G? Diante das dificuldades das nossas vidas, e aqui eu estou de fato, agora eu estou de fato diante de uma assembleia que é maravilhosa.
Porque o catequista, acima de tudo, é uma pessoa de uma generosidade imensa. De uma generosidade imensa. Porque todos têm família, todos têm trabalho, todos têm as próprias cruzes, as situações da vida que devem enfrentar, e dedicam à igreja, não somente aquela 1 hora do encontro, mas tem a preparação do encontro, tem as ideias que aparecem, tem às vezes uma situação de casa que você tem que deixar. E ele falávamos, às vezes não tem reconhecimento, não tem valorização, que tem uma solidão muito grande de você com Deus. E Deus, Ele olha para você. E dentro desse grande processo de conectividade, conexão com Deus, aonde eu encontro sentido da minha ação catequista, do meu ser homem, do meu ser mulher, do meu ser cristão católico. Qual que é o centro de fato desse meu coração, que é chagado e muitas vezes assediado? Eu quero que nesse momento, cada um vai apresentando para Cristo, de forma muito sincera, as próprias alegrias e as próprias dores. E a gente vai cantando, que apesar das dores que a vida vai nos infligindo, dos desafios que parecem ser intermináveis, existe uma alegria que nos move, e existe uma certeza, que Ele é o centro da nossa vida. Vamos cantar juntos, quero te louvar. Quero te louvar, te agradecer, e proclamar tua vitória em mim. Se tudo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Canta, igreja, tu és o centro, tu és o centro da minha vida. Essa razão da minha alegria. não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Coloca a mão no teu coração, canta junto. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Só os catequistas, tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Uma salva de palmas para os catequistas. Podemos nos sentar. Veja que bonito. Recordem, com muita fé, quando você estiver naquele momento de fato achando que aquilo que você faz não tem, você está sozinho nessa, não. Você é um filho, uma filha muito querida de Deus,
e tem uma missão na igreja. Por isso você tem um ministério. O ministério não é porque o Papa dormiu e acordou e sonhou, não. É porque a tua presença não pode ser substituída por ninguém mais. Por isso você é um catequista amando da igreja, transmitindo a fé da igreja, amando de Jesus Cristo. Amém? Dentro dessa perspectiva de iniciativas, a primeira é a sala mistagógica. Infelizmente não vai dar para a gente perceber bem, mas algumas paróquias de diocese já possuem. Eu quero falar que a minha catequese não é de escola. Ótimo, mas depois deixo tudo, as cadeirinhas tudo na frente, a lousa. Digo uma coisa, comunico outra. Cada vez mais existem as paróquias, as comunidades que começam a preparar aquela sala como uma sala mistagógica. A presença do ambão, um ícone e a mesa. Ou seja, a primeira coisa que faço, o momento de oração antes do encontro, na centralidade da palavra, no ambão. Como dói, nós sabemos, logicamente não acontece aqui, mas lá na Capadócia, dói o coração quando usam o ambão da palavra para fazer, dar aviso, dar outras coisas que não é o local da palavra. Agora, o catequizando, ele vai saber no coração se de fato ele é iniciado a este elemento importante litúrgico. O ambão do lado do altar não está ali porque o padre achou que tem que estar, ou porque está obedecendo ao bispo. Não, existe um ensinamento da igreja, a presença de um ambão, e aqui ao redor se faz o momento celebrativo, o momento da oração, e depois se vá até a mesa, para ali partilhar da catequese, falar da catequese, estarmos juntos, fazermos o nosso processo, aí de acordo com a criatividade do catequista, vai cortar papelzinho, vai fazer dinâmica, vai isso, deixar a grande fantasia do Espírito Santo no catequista, mas existe o espaço, e retorna-se ao final do encontro, ao ambão, para ali concluir de forma orante o momento, e aos poucos, o catequizando ele vai se, não só ambientalizando com o espaço, mas entendendo, porque às vezes ali na igreja vai ter vergonha, ao menos ali tem a catequista que vai falar, vai explicar, vai mostrar. Olha o espaço, como ele pode ser bem demonstrado. Por favor, Luiz. Eco, aqui atenção especial, a centralidade e progressão da mensagem bíblica, sintonia das cores, a cruz ou ressuscitado, artes sacras, velas, incensos, trazer os elementos para dentro. Padre, a minha comunidade não tem condições, e isso é um fato real, concreto, mas começa a preparar com aquilo que é possível. Mas vamos sair da estrutura de sala de aula, porque se eu digo que não é, e a estrutura de sala de aula, chega em novembro, que as crianças mais querem da sala de aula são férias, e aí se eu repetir o mesmo processo, cheguei em dezembro, que a maioria das comunidades não continuam com a catequese, elas entram em férias da igreja, mas não, a mudança da linguagem, mas também uma mudança de comportamento. Aqui nós temos o ano litúrgico, falávamos ontem bastante dos elementos, né? O ano litúrgico favorece um caminho espiritual. Ontem falávamos do percurso do advento, da beleza, da coroa, de como fazer, mas pensem vocês, para início da quaresma, 2 domingos, um domingo antes, levar os raminhos ali para o encontro, um raminho verde, outro raminho seco. Naquele encontro, além de falar da importância da quarta-feira de cinzas, falar do momento, falar o que é.
aquelas cinzas que os padres distribuem ali na celebração de quarta-feira de cinza. De onde vem aquela cinza? Pegou de cinzeiro? Não, vem do ramo abençoado do domingo de Ramos anterior. Mas você cria, para quê? Para o catequizando chegar naquele momento celebrativo e identificar. Ele sabe já os elementos. Ele foi ao menos iniciado a esses elementos que são da própria celebração. O que é o exercício da caridade dentro do tempo quaresmal? Nós temos o modo próprio da campanha da fraternidade. Por que a campanha da fraternidade tem no Brasil e não tem nos outros países? E por que ela é importante para nós? E qual que é o gesto concreto do qual nós fazemos? A penitência que o padre pede para fazer nas sextas-feiras ou durante o período quaresmal, para que é? Para fazer dieta? É para economizar? Não, tem uma função concreta como ato caritativo nosso. Olha só como começa-se a se fazer. E depois, porque criança não tem trava na língua, vai chegar em casa e vai falar para o papai e para a mamãe. Depois nós temos, vamos falar, por exemplo, dos sacramentos. Sacramento do batismo, que o rito, ele nos dá várias situações, né? A possibilidade da imersão da criança, a possibilidade, ou do adulto, lógico, a possibilidade de fazer meio corpo, e a terceira possibilidade, que é molhar a cabeça. E de repente nós utilizamos aquela que é a terceira possibilidade do rito. Aos pouquinhos se deixa a mudança da veste. E por que a mudança da veste? Se a criança ela chega com o vestidinho branco e sai com o vestidinho branco, a força do rito. A água, nós utilizamos na bênção da água batismal 6 momentos importantes. Quando que nós falamos desses 6 momentos importantes? Da água. Existem experiências, e também repito aqui, com a criatividade imensa. Numa dessas paróquias que a gente conhece do Brasil, tem um determinado pároco que na missa da vigília pascal já abençoava também uma certa quantidade de água, fechadinha, lacrada, etc., para ao menos 6 meses, e tentava durante as procissões explicar para todo mundo, mas buscar o porquê das águas. Não vou perguntar, que vocês sabem os 6 momentos, os padres certamente nem precisam perguntar, mas os catequistas também. Ou seja, trazer esses elementos, a troca da roupa. Quando a criança, vamos colocar a situação da imersão, o ministro, ele imerge a criança dentro da água. Os pais às vezes, logicamente, por quê? Porque a água também afoga. Também ela pode ser sinal de morte. Mas quando volta, regenera a toda a vida. E por que da pia batismal? Ou seja, nós somos todos irmãos e irmãs, porque o mesmo Espírito Santo que fecundou o ventre de Nossa Senhora, também vem e fecunda as águas do batismo, e ali somos batizados, e somos então da Mãe Igreja, irmãos e irmãs entre nós. Olha que beleza, tudo dentro do grande mistério da liturgia, de uma catequese que se transforma em mistagógica. Agora, vai ter a missa do batismo. É importante que os catequizandos muitas vezes possam participar de fato, às vezes até anotando, participando, vendo. Depois, no outro momento, voltar com eles ao local e ali, a partir deles, quase de forma maiêutica, perguntar quais os elementos que eles lembram, o porquê, tirar, explicar e fazer com que eles aos pouquinhos possam compreender aquilo que foi celebrado, dando sentido para aquilo.
Sacramento, por exemplo, da ordem. Mas eu tenho 15 anos de padre, no meu tempo tinha DVD. Não sei agora, eu acho que nem tem mais, né? É tudo pendrive, nuvem, etc. Mas pede naquele momento os catequistas com o padre, né? Pede para fazer, mostrar os elementos, né, importantes de uma ordenação sacerdotal. Não precisa mostrar tudo, mas a hora que nós estamos prostrados, o óleo na mão, as orações que o bispo faz sobre o padre, aquele momento se transforma em um momento vocacional. Porque infelizmente não tem uma abundância assim de ordenação de padre, mas trazer esse elemento e mostrar, falar, explicar os gestos, se transforma em um momento importante, bonito, sacramental. Vamos lá, unção dos enfermos, que às vezes nós fazemos a missa dos doentes nas paróquias e não conectamos com a catequese. Pensa, por exemplo, numa senhora ali da comunidade, convide-a para vir. Olha, a senhora topa, a senhora precisa, gostaria de receber a unção dos enfermos, etc. Talvez uma celebração mais bem individualista, bem pequena, porque o rito é rápido. Aí o padre ali, devidamente paramentado, faz as orações, coloca os olhos, e as crianças que percebem. Depois acaba aquele momento celebrativo. No outra semana ou mais tarde, junta de novo a mesma turminha, pergunta para ela os elementos, fala. Ela pode ser, e logicamente que com o tempo ela vai esquecer de todos os passos, mas ela vai saber que na igreja tem uma oração para os doentes. Vai entrando dentro de uma grande experiência da nossa vida, que é o que nós queremos. Dentro da liturgia, também ali na catequese, quantas vezes nós falamos de pão e vinho? Na Capadócia, o pessoal de lá não acredita muito que a hóstia é pão. Dom Hétero, sabe o que acontece naquela paróquia? Como eles não acreditam que a hóstia não é pão, sempre que tem procissão de oferta, eles entram com pão de padaria, aquele pão grande, enorme, de forno, que depois as crianças fazem uma festa no final. Aquilo é pão. Coisa que eu sei que aqui não acontece. Mas, por exemplo, fazer uma experiência com os catequizandos, de fazer o pão ázimo, dentro de um encontro da catequese, explicar por que, com o fundamento bíblico, não foi utilizado o fermento, por que é assim, mas aquilo é pão, aquilo é pão. Mas a gente olha e não identifica, não reconhece. Nós, por primeiras, às vezes temos dificuldade. E aí nós começamos a fazer a sala vai ficar um pouco suja, mas vale a pena. Aí mexe, coloca a farinha, a água, né? Se tiver ali um forninho para colocar, para trazer, experimentar. É pão sem fermento, mas é pão. Às vezes acontece de eu querer, na preparação das oferendas, aí levo primeiro o pão de forno, porque a hóstia não considera um pão. Segundo ponto, o vinho. Padre, o vinho está caro, vamos colocar suco Tang na jarra? Na liturgia tudo tem que ser verdadeiro. Eu não posso querer apresentar alguma coisa que aquilo não seja um pecado. Trazer os elementos de verdade, de veracidade, de compreensão para dentro do ato e da celebração litúrgica.
Queridos, eu vou terminar por aqui. Quero agradecer de coração a todos vocês por essa escuta, essa partilha, esse momento tão bonito. E para a gente encerrar, vamos encerrar mais uma vez com um canto. Vamos ficar em pé todos nós? Levarmos a palavra de Deus, sermos missionários e peregrinos da esperança, nos requer deixar com que Deus sempre fale na nossa vida. Se a gente deixar, a gente deixa de levá-lo e nós levamos a nós mesmos. Todo o processo, que eu tentei levar para todos nós, é como é rica o mistério da nossa igreja. Como é importante que o experimentemos, que encontremos com Deus. Vimos que nós o seguimos aonde quer que estejamos, porque o centro do nosso coração é Ele. É nele, com Ele, a partir dele, que nós de fato podemos continuar a nossa missão. E aí eu digo mais, é importante deixar com que esse coração aberto, esse ser todo de Deus, para que nós possamos sempre ir além de onde nós chegamos, para que outros jovens escutem a palavra, para que a igreja continue crescendo, para que nós possamos ser fiéis e generosos no nosso chamado. Coloque a mão no seu coração e mais uma vez repita assim com o Padre: obrigado, Senhor, mesmo sendo um instrumento insuficiente, Tu fazes maravilhas com a minha vida. Vamos cantar juntos. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus que te segura. Mais uma vez, igreja, deixa Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Pressiona o teu coração. Deixa que Ele fale ali. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue além. Segue além. Levanta os teus braços. Toma posse da graça de Deus. Segue além. Segue além. Segue além. Verás um caminho. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestade que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém vai tirar. Se Ele prometer, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Solta a voz, catequista, segue além. Segue além. Segue além.
vamos fazer assim, vamos pegar todo mundo o nosso celular, vamos ligar a nossa lanterna, isso, e vamos cantar juntos, iluminando os nossos caminhos, pedindo para que o Senhor esteja conosco. Segue a lei, alto, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Catequista, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Declara essa verdade, deixa Deus sonhar, vamos lá. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Para encerrar, deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Obrigado, Jesus. Meus queridos, lembrem do seguinte, pera um pouquinho, segurando, para a gente terminar com segue além. Lembrem do seguinte, quando nós dormimos e nós acordamos a cada manhã, aquele momento, talvez o sonho sonhado à noite, ele se torna uma vontade, um desejo, que as coisas da vida podem vir e apagá-lo, pelas frustrações, pelos medos, pelos receios. Mas quando o sonho é de Deus, e Deus sonha aquilo que Ele quer por cada um de nós, este sonho torna-se profecia. E sendo profecia de Deus, ela se realiza. Podem vir tempestades, ventos tempestuosos, mas aquilo que é de Deus, ninguém e nada tira ou cancela da nossa história. Tenha fé, catequista, tenha força, vá além, porque o Senhor é contigo, e quando Deus é por nós, quem será contra de nós? Segue além, segue além.